Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 260 e minguando até 1030 dias, 31 de agosto de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. No blog anterior a este, eu não sei se é bem nesse que seja anterior, mas eu tinha dito que, né, eu te falei do inglês, né, sobre o Reino Unido, sobre uma expressão do Reino Unido, né, em inglês, ele geralmente é Estados Unidos, Reinos Unidos, Reino Unido é outra, é, é uma outra ideologia. Para vocês que queiram acompanhar tudo de uma forma, sabe, vocês muitas das vezes, se vocês procurar todas as ideologias, tudo que está formado dentro da sociedade, né, vocês podem achar isso de todas as formas. O Reino Unido, né, eu nunca estudei sobre essa ideia artificial de ideologia que está sobre a arte, as coisas artificiais que vêm, que nós aprendemos, né? Tipo assim, sistema planetário, todas essas coisas. Eu sempre faço um aprofundamento da consciência de uma ideologia, de uma formação original de Cristo. Mas se vocês quiserem saberem dessas coisas artificialmente, a gente vamos entender que o Reino Unido, né? Ele é o berço da política, né? Nasceu depois, é, fez uma sede, né? Depois nos Estados Unidos então fica assim, Reino Unido, Estados Unidos e depois vem Brasil, né? Até chegar, é uma escala, é uma evolução dessa filosofia moderna da política aplicada nos corpos de Cristo. Para quem quiser pesquisar, é só entender, né? Igual eu tenho dito, né? Não é o caso de eu trazer essas matérias que vêm a história do Brasil, não é nada disso, trazer história sobre aonde começou, aonde terminou. A princípio, vocês entendam isso. Se vocês procurar isso dentro da sociedade, vocês vão ficar bem servido, né, sobre uma coisa e outra. A minha ideia é trazer uma consciência para que a consciência se alinhe com a consciência verdadeira da formação de Cristo, certo? Algumas coisas ela vem em controvérsia, mas vocês é, tendo essa ajuda, essa pronúncia, vocês vão conseguir uma consciência correta de tudo que está sendo dito, ok? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: às vezes eu, né, poderia muito bem fazer uma oratória, um plano de oratória para a minha vocação ficar melhor, para a minha oratória ficar melhor, mas eu quero dizer o seguinte: essa questão, nessa postura que eu tenho sobre a minha fala é uma coisa boa nesse momento, porque o ideal é atingir os públicos, né, com essas expressões que já tem dentro da sociedade. Às vezes, se eu falar pausado, as pessoas compreendem mais, porque isso é um linguajar do dia a dia das pessoas. Então, o ideal é atingir os menores, dos menores para os maiores públicos, né?
E às vezes, ou seja, o que eu quero dizer? Às vezes eu poderia usar a tecnologia, né, artificial para mim fazer uma voz bonita, né, uma fala, treinar um texto, eh, fazer editar o texto, editar a voz, editar o texto, mas não é o caso. O caso é fazer tudo natural para que as coisas comecem evoluindo de baixo, para que nós possamos atingir um público grande. É esses público que às vezes acha que sabe de tudo, né? Às vezes tem mais a crítica, não tem aquela humildade de estar ouvindo, vocês têm a liberdade de ir embora. Vá embora, certo? A mesma liberdade que vocês têm de ficar é a mesma que vocês têm para ir embora. Se vocês, de alguma forma, vocês não ficaram satisfeitos, vá embora. Mas aqueles que têm um coração aberto, eu quero dizer com toda sinceridade, seja bem-vindo ao reino de Deus. Esse reino é de Deus, essa graça é de Deus. É uma coisa que eu também admiro muito, tudo isso que está sendo formado. Se vocês têm essa admiração, eu também tenho essas mesmas admiração. Se vocês não têm nada, vocês não estão entendendo nada, fique tranquilo, irmão. Fique na sua parte, no canto. Se não quer ajudar, não atrapalhe. É só isso que eu peço a cada um que esteja envolvido nesse projeto, nesse trabalho da formação de Cristo, nesse julgamento, nesse juízo final, ok? Vamos entrar nesses textos. O sétimo texto, a sétima parte desse texto está muito interessante, desse título que nós estamos fazendo, ok? Movimento da língua, gloriado com Deus, muito interessante. Aqui, nesse sétimo aqui, se você estiver um pouco de se a gente tiver um pouco de atenção, a gente vai poder absorver muitas coisas. Então, recado dado, peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize o vídeo, pois isso é importante, ok? Vamos dar início desse título, Movimento das Línguas, gloriando com Deus. Deus é Espírito e, sendo assim, podemos conhecer que Ele está presente de uma forma invisível e podendo ser podendo ser o conhecimento de cada corpo em específico. E se nós estivermos habitados na sua glória, nós somos parte da sua criação. E se nós estivermos desabitados, se nós estiver habitados em Cristo, somos a formação deste Cristo, permanecendo no segundo plano desta glória, e sendo esta a nossa realidade para o dia de hoje. Ou seja, a realidade é isso aqui para cá. Isso aqui é uma divisão, tudo aqui é de Cristo e tudo aqui é da criação de Deus. O que Deus fez? Ele desabitou da sua glória e veio para cá. O Espírito de Deus, ora ele está na sua criação, tendo consciência da sua criação, ora ele está na formação de Cristo, certo? E automaticamente, vocês quiserem entender isso mais rápido, você pode entender. Deus fala daqui para cá, e aqui ele atinge todo o Cristo. É como se ele tivesse parado aqui, falando para todo mundo. Não faça isso, meu filho, você está machucando os seus irmãos, isso vai dar problema para você, vai dar prejuízo. Aproveita de suas liberdades para vocês fazerem uma coisa boa. Não faça as coisas má. Aí a voz vai caindo tudo para lá. É a palavra de Deus, né? Mas aí as pessoas estão do lado de cá. Eu tô na graça de Deus, eu faço o que eu quero, não importo com nada. Problema de quem está perdendo. Aí vocês entendam da sua forma. São várias situações. Às vezes as pessoas elas estão lutando contra o próprio Deus. Vocês entendam isso de todas as formas, ok? Deus é espírito. Entretanto, podemos conhecer claramente que, de um lado, Deus formou 4 espíritos representando um corpo e que esteja de pé por diante de Deus. E isto sim, e dentro da sua criação. E de outro lado, ele forma mais 4 espíritos, e formando um corpo em pé por diante de Cristo, para aplicar uma disciplina em todos os corpos de Cristo.
Aqui está os 4 Espíritos de Deus na criação. Esse aqui está todos desabitados, certo? Aqui só está Deus agora, mas aqui só está a consciência de Deus, mas aqui para o lado de cá, aí nós já temos um corpo, aqui nós temos a consciência de Deus em pé, com os 4 Espíritos, sendo o próprio Deus, e aqui nós já temos um corpo em pé, para representar toda essa formação de Cristo, ok? Aí representando toda a formação de Cristo, e a gente vamos entendendo de todas as formas com essas ideias para que a gente possamos tomar conhecimento de tudo. Uma hora Deus está sobre a sua criação, defendendo a sua criação, outra hora Ele está auxiliando os corpos de Cristo, tá? Ok. Portanto, podemos conhecer claramente que de um lado temos os 4 espíritos da criação de Deus e de outro lado os 4 espíritos da formação de Cristo. E podendo representar a direita e a esquerda. E que nesta causa Cristo vai para a esquerda por causas dos corpos de Cristo. E na direita o Espírito de Deus para representar a palavra da vida, e sendo que o Espírito de Deus, ele é o nono entre uma batalha entre quatro reis e 5 reis, e de forma que o Espírito de Deus está entrelaçado entre a sua origem e os corpos de Cristo, pois a união ele exerce uma disciplina para todos os corpos de Cristo, e desta união uma formação das retomadas das origens dos corpos. Uma hora Deus está aqui, outra vez, vamos dizer, né, orientando todo o Cristo, e outra hora o Espírito dele vem para cá, certo? Para dar oriente, para dar consciência aos corpos de Cristo. Deus estava na sua glória, desabitou da sua glória e formou Cristo aqui, certo? Aí hoje, o que eu quero? Vamos falar uma ideologia bem clara. Olha, muitas expressões de pessoas mais humildes dentro da sociedade, eu já vi criança, vocês já viu também criança, né, com uma autoridade nas suas pronúncias, falando melhor do que qualquer profeta, falando as coisas mais limpas, falando as vozes mais limpas, louvando a Deus das coisas mais limpas. Isso é o próprio Deus se manifestando na consciência dessas pessoas. Quanto mais pura, quanto mais nocivo, quanto mais inocência, mais é a manifestação de Deus, ok? Vocês entendem aí. Mas muitas das vezes a ideia de querer ser um profeta é ela que contamina a nossa consciência, a nossa mente, aquela necessidade de você estar falando para as pessoas, para estar orientando, dando ideias, querendo ser alguém. Ah, essa pessoa aí, ele está falando de uma forma errada, eu consigo falar melhor. Se ele está falando isso é porque ele acha que pode falar melhor. Ah, ele não conhece de nada, de ideologia e tal, é porque ele conhece, ele está dizendo que ele conhece. Quando os seres humanos ele não tem essa humildade de se alinhar, pelo menos para ouvir, para depois ele trabalhar aquela consciência da forma dele, depois ele expõe isso da sua forma. Não precisa falar no nome da pessoa, ah, essa pessoa está errada. Está errada? Ok, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Às vezes a gente aprende com as pessoas de todas as formas, porque o Espírito de Deus, ele vem em nós. É espírito, não vem físico, não vem emoção para nós. Quanto mais coisas que você absorve dessa sociedade, não é questão artificial, ela vem contaminada, ela não vem pela palavra de Deus, ela vem contaminada, ela vem com interesse, ela vem com um julgamento sobre aquilo que as pessoas querem que seja, e não é assim, não vai funcionar desse jeito, ok? Se quiser entender isto de uma outra forma, entenda que Deus é Espírito e que Ele se move para a glória da sua criação e para o Cristo de Deus, formando para o Cristo de sua formação e se movendo de um lado para o outro. Deus é a ciência do bem e a ciência do mal. E com muita desgraça dos corpos de Cristo, e por que não
E por que não o próprio anticristo? Vão a algum lugar, desgraçados? Não se preocupe, nós não vamos a lugar nenhum. Aqui que vamos aprender a respeitar um corpo e outro. Vocês entendam de vossas formas, pois o bem é também a negação do mal. Às vezes as pessoas, né, ela acha que Deus não tem o poder de julgar o mal das pessoas. Acha que Deus, né, não está vendo, né, o que as pessoas estão fazendo. E por esse motivo, elas ficam incrédulas, ficam enganadas, sendo absorvendo essa contradição que vem da sua sociedade de uma forma negada. E só absorvendo emoção e fazendo maldade, fazendo desgraça cada vez mais. Então vocês entendam uma coisa, ok? Vou repetir esse texto mais uma vez, porque isso é interessante. Se quiser entender isto de uma outra forma, entenda que Deus é espírito e que ele se move para a glória da sua criação e para o Cristo da sua formação, e se movendo de um lado para o outro. Uma hora ele está na sua criação e outra hora ele está aqui julgando a todos, ok? Deus é a ciência do bem e a ciência do mal. E com muita desgraça dos corpos de Cristo, isso é uma realidade, entenda isso. E por que não o próprio anticristo? Vão a algum lugar desgraçados, porque é isso que as pessoas fazem dentro da sociedade. Isso é uma realidade hoje, não é possível que vocês não vejam isso. Então, vem a outra questão. Não se preocupe, nós não vamos a lugar nenhum. É aqui que vamos aprender a respeitar um corpo e outro. Vocês entendam das vossas formas, pois o bem é também a negação do mal. É fácil a gente entender quando as pessoas afetam a nós diretamente, a nossos parentes, nossa família, nós entenda, a gente fica negado. A gente fica isso negado, é certo isso. Quando veio o sacrifício do corpo vivo, aí veio o anticristo, Deus negou. Deus negou. A liberdade daquelas pessoas era a negação de Deus. As pessoas estavam aqui, igual tem dito. Ah, a liberdade é minha, eu faço o que eu quero, não estou nem aí para ninguém. Mas essa mesma liberdade é a mesma que vai contra a Deus, vai contra Deus. Aí tudo bem, juntou tudo, fez a força da união. Aí Deus voltou aqui, tem consciência. Agora ele está auxiliando o próprio anticristo. É isso, Deus está dando consciência para ele. Toda a desgraça que os pessoal se moveu, se fez de uma forma errada, agora Deus está dando consciência para ele. Para quê? Para que quando a gente tomar ciência de tudo, essa própria ciência do mal, ela seja o nosso próprio juízo. E do nosso juízo, a nossa razão, a nossa origem, a palavra da vida. E tudo vai restaurar quando vocês entenderem tudo que está sendo dito. Então, o juízo de Deus vai estabelecer uma ordem pelo bem. Porque vendo as coisas, depois que Deus retirou o seu espírito, por exemplo, dentro do Cristo, diante do Cristo, ele ficou aqui auxiliando alguns que desse lugar para ele, que desse liberdade para ele, que não fosse, não agisse as suas emoções, não criasse imaginação negada, emoções negadas dentro da sociedade e que tivesse um coração puro para instruir, ok? Para auxiliar os outros que estejam em crise, ok? Então vocês entendam dessa forma, ok? Vou terminar esse blog diário com a seguinte expressão. Assim eu termino este blog diário e conhecendo no meu íntimo que todos os corpos têm a sua forma natural de conhecer uma coisa e outra, excluindo o Espírito de Deus como um mentor de sua sabedoria para se aplicar a ídolos. Este ideal, ele tem duas complexidades. Uma que Deus fica ausente de seu relacionamento entre os corpos de Cristo, para que se os corpos de Cristo não recebam a sua ordem diretamente.
senão aquela emoção das vossas próprias liberdades. Esta ideia, ele gera uma força da união e que hoje em dia é formado pelo anticristo, ou os ídolos de vossas idolatrias. E a outra cumplicidade, ele vai se aplicar no idealismo desta ideologia para adorar Deus, para adorar a Deus em vão. E nesta causa, o Cristo, ele se encarrega dessa desordem e arrebatando todos para a força da união, mostrando uma força negada por Deus e para que os espíritos dos corpos de Cristo retoma com as vossas sabedorias. Vocês compreendam? Essa explicação, ela foi muito expressiva. Espero que isso seja uma força para que vocês compreendam de todas as formas, ok? Entenda, isso é importante, ok? Esse foi o 7º blog diário desse título, Movimento das Línguas, gloriado com Deus. Vocês compreendam de todas formas. Vocês se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo para que vocês tomem consciência de tudo que está sendo dito, para que as suas consciências sejam para que seus corpos sejam um lugar de realmente de ser um adorador verdadeiro, né? Que não fica sobre as emoções de um corpo e outro, que, que fica compreendendo a sua funcionalidade no corpo e que não se importa com o que vem para fora, tá? Quanto menos você importar com aquilo que vai por fora, mais puro você fica, mais você dá lugar para que Deus realize em você uma obra boa, uma obra grandiosa. Nesse tempo, todos os tipos de recrutas são importantes, é isso que Deus quer dizer. Aquele que dá lugar, esses terá uma boa obra, fará um bom trabalho, umas obras muito grandiosas, né? Muito grandiosas, muito maior, de a qual o homem nunca viu, ok? Dê lugar, é simples, é só isso. Seja verdadeiro, a ausência dessas emoções, desses relacionamentos que vem atacando com a emoção, né? Não digo que é falso, que muitas das vezes as pessoas é vítima social. Quando é vítima social, ele está se encarregado a eles a ser é, dominado por mente da terceira da terceira pessoa, que eles mesmos nem sabem, né? Eles não sabem que está sendo manipulado. Então, se eles não sabem que ele está sendo manipulado, eles é a vítima social. Eles têm uma força natural, uma vontade natural, uma necessidade natural, tudo natural, porque ele ainda não tem ciência desse mal que eles estão produzindo dentro da sociedade. Entenda de todas as formas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.